louvar, queremos celebrar ao nosso Deus. Então, vamos ficar de pé e entoar o hino 126 do cantor cristão, que nos convida exatamente a louvar, a falar da grandeza do nosso Deus e do perdão que Ele nos dá. Bom Mestre divino, por nós na cruz, Ele sofreu, morreu. Perdão, perdão, hoje aos contritos outorga, pois precioso sangue na cruz verteu. Sim, louvai-o, então exaltado, mediador que nunca nos faltará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom Mestre divino, conselhos bons dá Ele ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas concedidas por esse Salvador. E de todos, servos de Jesus Cristo, Ele nunca vos abandonará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom Mestre divino, cantai, cantai, seu grande amor cantai, fiéis cantai, de corações bem unidos, seu poder e glória louvai, louvai. Qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvor ao nosso Deus, da grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Vamos ser dirigidos para a palavra de oração. Ainda de pé, convido a que possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Vamos ler no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler os primeiros 5 versículos. De Bíblias abertas, com a vontade de ouvir o nosso Mestre falar, com o desejo de aprender mais dele. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador.
Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus afirma-se como, versículo 1, a videira verdadeira. Não uma falsa, não uma que aparenta muito fruto e depois não tem fruto algum. Não uma que aparenta ser boa e que afinal não é, mas versículo 1, estamos a ler, eu sou a videira verdadeira. Mas Ele quer algo mais. Diz-nos no versículo 2 que devemos dar fruto. E quando nós estamos ligados a Ele, versículo 2, o Pai limpa a nossa vida para que o nosso fruto aumente, continue, sejamos frutíferos. E depois, o versículo 3 é para nós. É um descanso. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Necessitamos de ouvir mais da palavra do Senhor Jesus. Necessitamos de ser cada vez mais aperfeiçoados, mais purificados. Precisamos dar mais fruto, versículo 3, pela palavra que Ele nos tem dado. E o versículo 4 e o versículo 5 falam aqui da permanência em Jesus. Precisamos de estar em Jesus. E é o que nós vamos cantar agora. Este cântico ao nosso Deus. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Então nós queremos nesta manhã afirmar aquilo que o Senhor Jesus, repetir aquilo que o Senhor Jesus afirmou. Queremos dar fruto. Queremos ir muito mais além do que aquilo que estamos a viver hoje. Debaixo da graça, debaixo da condução do Espírito Santo. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Tem bondade de sentar. Vamos continuar a olhar para o texto de João, Evangelho de João, capítulo 15. Vamos continuar a ouvir o Mestre. Vamos continuar a reter estas palavras vivas para nós. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo.
o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. As palavras do Senhor Jesus são vida para nós. Versículo 7, precisamos de estar ligados, mas mesmo ligados, permanecermos em Jesus. No versículo 8, diz que nós damos glória a Deus e revelamos que somos discípulos quando damos fruto. E eu gosto do versículo 11, que é para nós esta manhã. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo, a minha alegria, permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Jesus está a pensar em nós, está a pensar na satisfação que a vida tem quando estamos nele. E nós vamos exaltar ao Senhor da nossa vida. Entoar este cântico, pois tu, Senhor, és Rei acima da terra. És um Deus maravilhoso. E enquanto nós entoamos este cântico, nós vamos entregar ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos. Esta é uma responsabilidade nossa. Não atiramos para cima de outros, até porque a nossa igreja tem uma autonomia total. Ou seja, nós não dependemos do Estado para ter as nossas investidas, as nossas atividades, os nossos ministérios. Nós estamos conscientes de que somos nós, a igreja, que sustentamos a nossa vida. Então, a vida da nossa igreja. Então nós vamos entoar este cântico e, em amor, entregar os nossos dízimos e ofertas ao nosso Deus. E quero convidar os irmãos diáconos que nos possam auxiliar com o levantamento das ofertas, o irmão Lourenço, o irmão Rogério, enquanto nós exaltamos ao nosso Deus, em amor, ofereçamos também as nossas ofertas. Pois tu, Senhor, és Rei acima da terra, és exaltado sobre todos, ó Deus. Pois tu, Senhor, és Rei acima da terra, és exaltado sobre todos, ó Deus. Exaltar-te-ei, 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 ó Senhor. Exaltar-te-ei, 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 ó Senhor. Pois tu, Senhor, és Rei acima da terra, és exaltado sobre todos, ó Deus. Pois tu, Senhor, és Rei acima da terra, és exaltado sobre todos, ó Deus. Exaltar-te-ei, 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 ó Senhor. Exaltar-te-ei, 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 ó Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus as ofertas. Peço ao irmão Lourenço que nos dirija uma palavra de oração. Graças a Deus, Senhor, mais uma vez podemos estar nesta casa de oração, Senhor. Obrigado por nos renovar as tuas misericórdias para connosco esta manhã. Obrigado, Senhor, por teu perdão, obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, pelo certeza que nos
Irmãos, hoje já é dia 7 de agosto. Já passou a primeira semana de agosto. Nós que estamos sempre a virar uma página da nossa vida. Todos os dias nós viramos uma nova página. E eu quero que recuperemos um texto tão importante para nós enquanto discípulos do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 17. E porquê esta importância? Quando nós olhamos para o início do ano, já foi há tanto tempo. Já foi 1 de janeiro, já foi há tanto tempo. E o que é que nós temos a aprender ao longo de todos estes meses, de todo este tempo que nós estamos juntos como igreja a cultuar? É que o Senhor Jesus tem uma preocupação tremenda connosco. Jesus ora, em João no capítulo 17, pelos discípulos, não apenas por aqueles que o rodeavam, aqueles 12, mas Jesus inclui muitos mais discípulos onde nós estamos nesta oração. Então, nesta manhã em que celebraremos a ceia do Senhor, este memorial para nós é tão bonito, é tão importante, porque nós dizemos que Jesus morreu em nosso lugar, mas que com esta morte nós estamos perdoados, nós estamos salvos, mas nós também apontamos para um futuro. Nós acreditamos, ao celebrar a ceia, que estamos a dizer que um dia teremos a oportunidade de estar com o nosso Salvador. Então eu quero que olhemos para a oração de Jesus, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 9 e 10. E vamos olhar atentamente para o que Jesus diz. Versículo 9. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. A oração de Jesus é voltada para pessoas, e versículo 9, ele faz aqui um pedido, mas não é um pedido simples, ele roga. Eu sei que alguns de nós temos feito pedidos continuamente. Fazemos várias vezes o mesmo pedido. E às vezes subimos o tom de voz. Outras vezes intensificamos tanto porque queremos muito. E é isso que eu quero que olhemos para o versículo 9. Rogo por eles. Jesus está a olhar para aquelas pessoas, aqueles homens que estão ao seu lado e sabe que as horas seguintes, os dias seguintes, seriam muito difíceis para cada um deles. Eles não tinham a consciência, mas quando o mestre fosse preso, obviamente eles sentiriam o abandono. Teriam a sensação de derrota. Provavelmente pensariam em desistir. Provavelmente deixariam de lado todo o ensino. E daí eu ter feito questão de lermos o capítulo 15. Talvez se esquecessem, talvez não valorizassem tanto. E aí a importância do versículo 9. Eu rogo por eles. Porque os dias, porque as horas que se seguem vão ser tão difíceis para eles. E eles não estão preparados para enfrentar tanta pressão vinda de tantas frentes. Então, Pai, eu rogo-te por eles. A oração de Jesus é dirigida para pessoas. Tem a preocupação de pessoas. Eu quero que leiamos o versículo 9. Porquê que Jesus ora por pessoas? Ele diz no versículo 9, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Há aqui um reforço da mensagem. Pessoas, pessoas, pessoas. Certamente nós já ouvimos esta frase muitas vezes. A igreja não é o templo. A igreja não é a casa de oração. A igreja não é o local onde nos reunimos. A igreja somos nós. É verdade, já ouvimos isto muitas vezes. E é importante reforçar nesta manhã que a oração pela igreja, pela primeira igreja evangélica batista de Viseu, é orar por cada uma destas pessoas que aqui está e por outras que hoje não estão. Mas é orarmos por pessoas, é preocuparmos com as pessoas, com os sofrimentos, com as ansiedades, com as dúvidas, com as tentações que elas têm, que nós temos, pelas quais nós passamos. E então Jesus ensina-nos. Preocupados com pessoas. Jesus tem esta oração no versículo 9, porque os discípulos não podiam ficar desamparados. Eles iriam ficar tristes.
mas não podiam ficar permanentemente tristes. Daí termos lido no Evangelho, no capítulo 15, o versículo 11, para que a minha alegria, o meu gozo, seja completo, seja real em vós. Então Jesus ora para que estes 12 não fiquem continuamente tristes. Porque se eles ficassem tristes, desanimados, abatidos, frustrados, talvez até receosos, nunca iriam cumprir a missão que o Mestre lhes tinha confiado. Nunca iriam chegar lá onde o Mestre tinha pensado para eles. Versículo 10. O que é que Jesus nos ensina no versículo 10? Aliás, na última frase do versículo 9. Porque são teus. Versículo 10. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Última parte do versículo 9. Os discípulos de Jesus também são discípulos do Pai. E como mestre, sendo mestre, Jesus quer ver os seus discípulos capacitados. Quer ver os seus discípulos capazes. Nós temos aqui alguns professores. E a alegria de um professor é ver o seu aluno não apenas a tirar uma nota excelente no teste, a conseguir a melhor avaliação de todas, mas é ver os seus alunos a colocarem em prática o que aprenderam, o que o professor lhes transmitiu. E olhamos aqui para o versículo 9, para a última parte do versículo 9, mas sobretudo para o versículo 10. O mestre quer ver os seus discípulos capacitados, fortes, porque uma vez que ele, o mestre, é glorificado na vida dos seus discípulos. Jesus está, nós dizemos, preocupado, está interessado com os seus discípulos. E esta preocupação é frequente nos Evangelhos. Várias questões sociais, materiais, mas sobretudo na questão espiritual. E aqui o Mestre revela o interesse, a preocupação, o cuidado, o carinho por aquelas pessoas. E quando nós lemos o versículo 20, vamos só dar um salto até o versículo 20, só para percebermos até onde chega a oração de Jesus. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Percebemos que a preocupação de Jesus não se limitava àqueles 12. Já era muito bom. Mas Jesus tem uma preocupação muito maior, muito mais ampla e chega até nós. É bom olhar para Jesus como o Mestre. Aliás, nós estávamos a entoar este hino, dizer louvai, louvai, Cristo, o bom Mestre divino. O bom Mestre é aquele que se preocupa connosco. Aquele que sabe que não estamos muito bem, que não passamos muito bem esta semana, que estamos preocupados com a semana que hoje começa, que estamos com algumas dúvidas, que estamos a passar por alguns momentos estranhos ou pelo menos diferentes. Uma adaptação. E leiam bem o versículo 9. Leiam o versículo 10. Jesus está interessado em nós. Chegamos até ao versículo 20, onde nós estamos incluídos. Jesus está preocupado, está interessado em nós, na nossa comunhão espiritual. Na quarta-feira, desafiava a que nós pudéssemos orar por alguém. Alguém a quem falar de Jesus. E eu quero que agora façamos um pequeno exercício. Que olhemos à nossa volta e que assumamos o compromisso de orar por alguém que está presente hoje no culto. Podemos não saber os nomes de todos. Às vezes vamos nos baralhar um pouco e perder um pouco a noção de como se chama esta ou aquela pessoa. Mas eu quero desafiar a igreja hoje a olhar à sua volta e orar por alguém. Alguém por quem eu vou orar no decurso desta semana. Porquê? O nosso foco são as pessoas. E o versículo 9 reforça isto muito bem. Não rogo pelo mundo, mas por aquele que me destes. Jesus está preocupado, está interessado em pessoas. Não está a voltar-se para um templo, para uma casa, para uma construção, para a dinâmica de uma cidade. Ele está a olhar para as pessoas. E está a olhar por nós. Está a pedir por nós. Então eu quero desafiar a que ao longo da semana nós possamos orar por alguém que está aqui presente. Pode ser mais novo, pode ser um jovem adulto,
um sénior. Mas ore. De tal maneira, versículo 11, que nós vemos que a oração de Jesus está focada em pessoas, mas deseja uma união. Versículo 11 diz assim: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. É provavelmente o versículo mais rico, provavelmente o versículo mais forte, mais intenso que encontramos nesta oração. É quase como que um desabafo. Já não permanecerei muito mais tempo por aqui. Jesus sabe que os dias na terra estão a chegar ao fim. E quando nós já conhecemos, já lemos o Evangelho, já sabemos o que vai acontecer a caminho de Emaús. Nós já sabemos o que vai acontecer porque Jesus vai enfrentar a traição de um dos seus amigos. Judas aparecerá a meio da noite e, como não tinha uma lanterna, não tinha uma luz, ele vai dar um beijo. E é este o sinal de traição. Jesus vai ser deixado por todos os seus discípulos. Uns vão ficar a vê-lo crucificado longe. Uns vão cabisbaixos, vão baixar a cabeça, vão baixar a crença. Um deles vai dizer: não o conheço. Não conheço este homem. Estamos a perceber o que Jesus sente? Este desabafo do versículo 11. Eu não estou aqui muito mais tempo. É uma tristeza também. Jesus tem noção de que o sofrimento que o espera não vai ser um sentimento assim muito leve. Mas ainda assim, versículo 11. Vejamos. Mas eles estão no mundo. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Neste momento, Jesus podia parar de pensar nos discípulos e dizer: Pai, eu não vou estar muito mais tempo no mundo, portanto, enfim, vinha a questão pessoal. Dá-me força, anima-me, evita isto, passa-me aquilo, enfim, o que fosse. Mas ainda assim, ele pede pelos seus discípulos. Humanamente, Jesus sentia um pesar. O sentimento da dor aproximava-se. Aquela ansiedade do momento da crucificação era forte. Mas, por outro lado, ele podia sentir o alívio, porque sabia que ia para junto do Pai. Versículo 11. E eu vou para ti. Eu dizia que este versículo é talvez o mais forte, o mais intenso de todo este capítulo 17. Talvez não, mas podemos encontrar aqui um sentimento forte de tristeza ou de ansiedade, mas também de um alívio. Eu vou para ti. Contudo, os discípulos teriam ainda muito pela frente. O pedido é: guarda-os em teu nome. Versículo 11. Ou seja, Jesus pede ao Pai que os discípulos, que nós, conheçamos o Pai como Ele é. Um Pai. Um Pai que cuida, um Pai que consola, o Pai que ampara, o Pai que ajuda nos momentos de maior necessidade, tal como Jesus teve. Aquilo que Jesus experimentou, Ele deseja que os discípulos também experimentem, que nós experimentemos. Estamos a ler o versículo 12, o versículo 11, estamos a ler o que Jesus está a pedir. Ele diz: eu vou, os meus dias estão a terminar por aqui, eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. E agora vejam, para que sejam um, assim como nós. Alguém tem uma tradução diferente do versículo 11? Obrigado. Para que permaneçam unidos, como nós estamos unidos. A oração de Jesus é em prol da unidade. Estamos aqui a ler o versículo 11. É o desejo amoroso de Jesus. Peço perdão. Ele deseja ver a união espiritual dos 12 com o Pai. Há pouco disse que Jesus sempre revelou uma preocupação com os discípulos social, material, mas a preocupação maior de Jesus, versículo 11, é espiritual. Ele quer que os discípulos vivam esta unidade com o Pai, tal como ele tinha vivido.
Não uma relação distante, formal. Aquela que nós cultivamos durante quase 2 anos, do bom dia, fica aí, ponha a máscara, mantenha-se distante. Não. Jesus não quer uma relação, não quer que tenhamos uma relação assim, de distância para com Deus. Há algo institucional e é muito importante nós lermos o livro do profeta Malaquias e perceber como o povo, depois de ter vindo do exílio, tinha uma relação formal com Deus. Distante, mas formal. Quando apareciam para o sacrifício, traziam um qualquer animal, não algo que revelasse um sentimento, um amor. E aqui Jesus está a dizer exatamente o inverso. Ele quer que sejamos um com o Pai. Sabem, irmãos, a oposição do Sinédrio será muito forte para estes homens. Mas essa oposição será vencida pela unidade. O livro de Atos diz-nos isto mesmo. Pedro e João foram presos, levaram os açoites, foram ordenados que se calassem, enfim, foram proibidos de falar, mas a igreja estava a orar. E eles disseram, não, nós não vamos parar. Estamos a perceber o que Jesus estava a pedir? Eles ainda não percebiam, mas Jesus já percebia. Mas as perseguições vindas do governo de Roma seriam vencidas por esta mesma unidade. E seriam dispersos, seriam perseguidos, mas estariam junto do Pai. Jesus é o vencedor. E Ele deseja que os discípulos também o sejam. Quando nós seguimos um derrotado, quando nós seguimos o predador, vamos ser derrotados também. Mas quando nós somos discípulos do vencedor, nós somos vencedores. Quando nós seguimos alguém que é íntimo, que é unido com o Pai, nós também o seremos. Então nós necessitamos de passar mais tempo em oração, mais tempo em conversa com Deus. E eu quero que um de nós possa ler, por favor, Tiago, capítulo 3, versículo 17. Tiago, capítulo 3, versículo 17, por favor. Obrigado. Como podemos nós revelar que estamos em intimidade com o Pai, que estamos um com o Pai? Este texto de Tiago 3,17 ajuda-nos. E agora, como está a nossa unidade? O primeiro desafio foi orarmos por alguém que esteja aqui hoje presente. O segundo desafio é o de nós reforçarmos a nossa unidade com o Pai. Passarmos, investirmos mais tempo em oração com Ele. Tiago 3,17, procurar a vontade de Deus. Vamos orar sobre isso. Versículo 12. A oração de Jesus segura-nos no Pai. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. A oração de Jesus é também uma segurança para aqueles por quem Ele intercede. Versículo 12. Jesus diz, enquanto eu estive no mundo, perdi-os todos. Deixei que todos fossem embora. Não consegui sustê-los. Não consegui guardar nenhum. Não consegui preservar nenhum. Não, nada disso. Versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Encontramos aqui no versículo 12 poder. Encontramos autoridade. Encontramos uma capacidade de proteção espiritual de Jesus sobre os seus discípulos que fica muito acima daquilo que nós podemos pensar. Enquanto pais, para quem tem filhos já adultos, autónomos, responsáveis, a responsabilidade do pai não acabou. Mas há uma alegria de poder olhar para os filhos e dizer, estão autónomos, têm as suas vidas. A minha parte, a minha responsabilidade foi cumprida. Jesus está aqui a dizer, Pai, eu guardei-os enquanto estive com eles. Apesar das inúmeras tentativas do inimigo, como o Senhor Jesus diz neste Evangelho, no capítulo 10, de roubar, matar e destruir, aquele grupo que se formava em torno de Jesus manteve-se.
Aliás, no capítulo 6 deste mesmo Evangelho, muitas das pessoas que seguiam a Jesus voltaram costas, foram-se embora. Mas estes 12 foram confrontados. E vocês? Querem ir embora? Sabem o que Pedro disse? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Estamos a ver agora ao que Jesus está a referir. Jesus segurou. Jesus preservou. Jesus teve aquela missão de poupar, de segurar. Não houve perdas. Jesus diz, contudo, que se perdeu o filho da perdição, o próprio Judas. Peço um de nós possa ler Salmo 109, versículo 8. Livro dos Salmos, 109, versículo 8. O meu inimigo morra logo, enquanto estou a fazer o trabalho que ele Podes ler novamente, por favor. O meu inimigo morra logo, enquanto eu estou a fazer o trabalho que ele Eu creio que tenha dado a referência errada. Mas estamos aqui a ver que Jesus, peço desculpa, que Jesus está a falar daquilo que está contemplado. Que haveria um que iria trair o Mestre. E com esta oração, Jesus reforça a sua capacidade de amar, de cuidar, de proteger e de segurar. Há pouco estava a olhar para a última fila e estava a ver ali duas crianças quase em uníssono a começar a fazer assim algum ruído, mas o entretanto uma calou-se. E depois uma outra começou ali. E nós temos esta noção de que os pais são os cuidadores, os protetores. E se lhes faltar algo, Francisca, a Diana e a Marta, elas vão cuidar dos pequeninos. Elas vão dar para que as crianças tenham tudo. São os protetores. São eles que cuidam, que preservam os seus filhos. E Jesus está aqui a dizer que ele tem esta capacidade muito superior, porque ele ama, ele protege, ele cuida, ele segura aqueles que o aceitam, aqueles que creem no seu nome. E a certeza da salvação é garantida pelo sacrifício de Jesus na cruz. Nós hoje vamos recordar através da ceia. Esta é a garantia que temos da salvação. Mas pelo que lemos no versículo 12, temos a certeza de que Jesus nos segura na sua mão e de que ninguém nos pode tirar. O sacrifício de Jesus é suficiente, é poderoso, é único para nos preservar. Há uma doutrina para quem estuda teologia, que é a perseverança dos santos. Uma vez salvos, salvos para sempre. Se assim não fosse, este memorial não podia acontecer. Sabem o que teríamos de fazer? De voltar a crucificar Jesus e dizer, agora morre outra vez. E depois tirá-lo. E depois colocá-lo novamente. Morre outra vez. Mas o sacrifício de Jesus foi único. Não necessita de aperfeiçoamento. Não precisa de repetição. Não precisa da nossa aprovação. Jesus fez isso de uma vez para sempre. Nós não necessitamos de perder a salvação, porque quem está nele está seguro. Versículo 12. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Então, alegremo-nos. Eu quero que nos possamos alegrar. Descansar neste versículo 12. Saiba que a sua vida pertence a Jesus, ao único que tem poder para preservar, para segurar a sua vida. Então o outro desafio que tenho esta manhã é alegre-se. Alegre-se, descanse em Deus. Saiba que a sua vida nunca cairá das mãos do Salvador. Se a sua fé está depositada em Jesus, se não tem dúvidas acerca de quem Jesus é e do que Ele fez, do que Ele faz, então descanse. Alegre-se. De tal maneira, versículo 13, que nos enche de alegria. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu vou pedir que alguém que tenha uma tradução
diferente, possa ler o versículo 13. A minha diz o seguinte: para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Alguém tem uma tradução diferente? Para que a minha alegria Os encha profundamente. Eu sei, não vou fazer a ilustração do meio vazio nem do meio cheio. Mas o copo não está cheio, pois não? Nós não podemos dizer que o copo está cheio. Eu nem vou entrar naquela história do meio vazio. Não. O copo não está cheio. Eu quero que olhemos com atenção para este versículo 13. Jesus diz: eu vou para ti, e diz isto enquanto aqui está, mas antes da sua morte, antes da sua ressurreição, a ascensão, Jesus está a dizer que o alvo da sua oração são os discípulos. E Ele quer que os discípulos sejam repletos da alegria. E agora volto ao copo. O copo não está cheio. E o que é que Jesus quer? Que a nossa alegria, como diz o versículo? Obrigado. Completa. Encha. Então vamos encher. Pegando neste copo, e eu espero não ser traído pela garrafa, ainda não está cheio, irmãos. Falta algo mais. O que é que falta? Mais. Mas não vou pôr mais, senão vai transbordar. E é assim que deve ser a nossa alma. É assim que estamos a ler o versículo 13. O que Jesus está a dizer é que a sua alegria em nós seja o quê? Seja completa. E a ideia no original é a medida completa. Está cheio, não caber nem mais um pouco. Tal como este copo está. Não há excesso, nem há falta. É a medida completa. É a medida exata. É suficiente e é necessária da alegria que a vida dos discípulos deve ter, para que faça sentido, para que esteja consolidada em Jesus, para que não exista a ideia da autossuficiência. Nós bastamo-nos. Mas eu quero que leiamos com atenção o versículo 13. O Senhor Jesus está aqui a dizer algo muito importante. Não é a nossa alegria, mas Ele diz, versículo 13, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Nós vamos dar testemunho da nossa fé em Jesus e dizer: a minha vida faz sentido, eu tenho uma vida plena, eu tenho uma vida alegre. Vem conhecer Jesus. Convidamos-los para vir aos cultos, para vir às classes da escola bíblica dominical, para vir às reuniões de jovens ou à reunião das mulheres, que agora estão de pausa de verão. Mas o que é que nós devemos falar? Da nossa alegria ou da alegria de Jesus em nós? Ela tem de ser completa, cheia. E é importante perceber que é a alegria de Jesus em nós. Porque os discípulos não geram alegria por si. Convido a outro de nós possa ler Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Obrigado. Mas o fruto do Espírito vem com a alegria. E a alegria está rodeada do amor e da paz, da longanimidade. Então, nós olhamos para este texto de João, no capítulo 17, o versículo 13, e vemos como Jesus pede pela nossa alegria. O pedido de Jesus, percebendo agora, é que nós, os discípulos, tenhamos alegria. E esta alegria não vem por nós sermos obedientes, por nós permanecermos na palavra, mas essa alegria vem de Deus. A alegria vem de Deus. É Deus que nos enche de alegria. É Deus que nos enche de satisfação. E não é uma questão de quantidade apenas, é de qualidade. É uma vida com todo o sentido. Porque sem alegria não há vitória em Jesus. Sem alegria não há vitória. E Jesus pede que os seus discípulos tenham esta alegria, que os seus discípulos desfrutem desta alegria na plenitude. Então, crendo em Jesus, sabemos que temos esta alegria dentro de nós pela ação do Espírito Santo, como lemos em Gálatas 5:22. Não que sejamos capazes de encher
a vida de alegria até cá acima, mas porque sabemos que Deus nos proporciona esta alegria. E antes mesmo de nós termos a celebração da ceia, eu vou convidar que nós possamos orar agora. E eu gostava que nós pudéssemos recordar os desafios que o texto bíblico nos foi lançando nesta manhã. Orar por alguém que está aqui hoje. Agradecer a Deus porque estamos seguros na sua mão. Agradecer a Deus a alegria. E eu quero convidar a quem está aqui connosco esta manhã, que ainda não aceitou Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida, que ainda não deu testemunho público da sua fé através do batismo, que ainda não tem Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida. Eu quero convidar que possa neste momento confessar a Deus: Senhor, eu quero-te como o meu Senhor, o meu Salvador. Eu quero sentir esta alegria. Eu quero ter esta segurança. Eu quero saber que em Ti estou seguro. Vamos orar? Então, individualmente, eu vou convidar que nós possamos agora falar com Deus. Pedir alegria. Nosso Deus e Pai, somos gratos porque Tu nos limpas, porque a Tua palavra é eficaz em nós. Te agradecemos por este exemplo de preocupação, de amor, de carinho, de cuidado que revelas por nós. E queremos pedir-te que trabalhes em nós para que tenhamos esta vontade de cuidar dos outros, de amar os nossos irmãos, de nos preocuparmos com eles. E agora te agradecemos porque em Ti nós estamos salvos. Nós temos a certeza da salvação. Obrigado pela alegria que Tu infundes nas nossas vidas. E se algum de nós nesta manhã ainda não tomou esta decisão, não está alegre para a vida, Tu venhas tocar, Tu venhas encher a sua vida de alegria. Capacita-nos para viver esta oração, para viver debaixo da Tua autoridade. E que este tempo de celebração, de recordar a entrega do Teu corpo em nosso lugar, do Teu sangue derramado para nos perdoar, seja um estímulo espiritual. Rogamos, querido Espírito, que Tu nos conduzas, que nos limpes, que nos aperfeiçoes. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Dizia há pouco que celebrar a ceia é de uma tremenda responsabilidade. Nós, com este memorial, recordamos o sacrifício de Jesus em nosso lugar. O pão que temos é pão. Vamos orar e vai continuar a ser pão. Mesmo se passa com o vinho, não se vai transformar no sangue do Senhor Jesus. Ninguém vai sair daqui perdoado por participar na ceia. Ninguém vai sair daqui super especial, super crente por ter participado na ceia. Mas todos vamos sair mais responsáveis, mais alegres, por recordarmos que Jesus nos ama, que Jesus nos ama, que Jesus se preocupa, se interessa por cada um de nós. E com esta alegria, eu quero convidar a todos os presentes que hoje aqui estão, que um dia aceitaram Jesus como o Senhor, o Salvador das suas vidas, que um dia deram um testemunho público da sua fé através do batismo e que hoje estão em comunhão com o seu Deus, com uma igreja evangélica. E eu peço que possamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 11, antes mesmo de sermos servidos dos cálices, antes mesmo de sermos servidos do pão, antes mesmo de nós consagrarmos ao Senhor este tempo, eu quero ler o versículo 28, 1 Coríntios capítulo 11.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão, e beba do cálice. Irmãos, não vamos tomar precipitadamente este momento importante para nós. Os irmãos sabem que ainda não estamos totalmente livres da pandemia. Eu vou colocar a máscara, porque estou diante do pão e do vinho. Nós vamos ser servidos. E nós vamos entoar um hino que nos fala deste perdão que nós temos. Falávamos há pouco do louvor que o nosso Deus merece, mas nós vamos cantar este hino. Vamos cantar a estrofe e o refrão por 2 vezes. Antes mesmo de nós sermos servidos do pão, eu vou convidar os nossos irmãos diáconos, que estão hoje, o irmão Pires e o irmão Lourenço. Pedir ao irmão Pires que possa dirigir-nos uma palavra de oração antes de sermos servidos do pão. Mais um privilégio de dar esta igreja, Pai, poder pedir louvar, orar, também te agradecemos, Pai, por podermos participar nesta, Pai, no memorial da Revolução da Ceia. Pai, te agradeço pelo bom que vamos receber e, Pai querido, que significa o teu sacrifício na cruz do Pai. Continua conosco a abençoar-nos. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos ser servidos do pão enquanto nós entoamos a primeira estrofe deste hino, em que vamos cantar a alegria que temos no nosso Deus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Reis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão.
quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias, o Evangelho de Mateus, capítulo 26. E vamos ler o versículo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 26. E, quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o pão. Convido o nosso irmão Diácono Lourenço a dirigir-nos uma palavra de oração antes mesmo de sermos servidos com os cálices. Graças a Deus, Senhor Jesus. Foi completo, foi perfeito. Obrigado. Podemos ter a certeza da salvação, de reinar na eternidade. Graças a Deus. Amém. Nós vamos entoar a segunda estrofe deste hino enquanto somos servidos dos cálices. Este vinho é mesmo vinho e nós vamos recordar o sacrifício que Jesus fez ao derramar o seu sangue, aqui obviamente simbolizado pelo vinho. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo
Convido então que abramos novamente as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 26. Os versículos 27 e 28 dizem assim: E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Juntos, tomemos o cálice em memória do Senhor Jesus. Podemos ficar de pé. E enquanto os cálices são recolhidos, nós vamos entoar a terceira e última estrofe deste hino ao nosso Deus e vamos, com toda a alegria, terminar este tempo de culto, terminar este tempo de memorial, olhando para o Senhor Jesus, aquele que se preocupa connosco, aquele que não está preocupado com bens materiais, mas com a nossa salvação. Então, vamos entoar a última estrofe deste hino, 123, e dizer: Alvo mais que a neve, sim, é o teu sangue que me torna, Senhor. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois quem mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Irmãos, acreditam naquilo que cantamos? Seremos mais limpos, mais brancos do que a neve, pelo sacrifício de Jesus, não pelo nosso mérito, mas porque Jesus morreu
e se entregou por nós. E é crendo neste sacrifício que nós hoje nos entregamos a Ele em oração, pedindo que Ele conduza a nossa vida. Vamos orar, terminando assim o nosso tempo de culto. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque tu te preocupas connosco. Morreste em nosso lugar, vieste até nós, revelando toda a humildade, sofrendo, levando as nossas culpas. Te agradecemos porque ainda assim, tu olhas para cada um de nós e partilhas a nossa dor, a nossa tristeza, mas também a nossa alegria. E porque tu queres que a nossa alegria em ti seja completa. Pedimos-te que ao longo da semana sejamos teus discípulos, que revelemos quem tu és, a tua autoridade, o descanso na tua autoridade, sabendo que nós estamos salvos pelo teu sacrifício. Que a tua graça, Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Os irmãos têm a bondade de sentar. Nós vamos escutar o Poslúdio. E enquanto nós estivermos a ouvir o instrumental, vamos ficar em oração silenciosa, recordando, Jesus preocupa-se connosco. Ele quer a nossa unidade espiritual. Ele segura-nos e Ele enche-nos de alegria. Então, enquanto escutarmos o Poslúdio, vamos ficar em oração a sós com o nosso Deus.